Bom, pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula. A gente vai fazer uma introdução geral ao Covid-19. Vão ter outras aulas em seguida para dar sequência ao que a gente vai aprender hoje, tranquilo? Então vamos lá. Bom, a gente sabe que o coronavírus, ele é o quê? Ele é um vírus, certo? Até aí tudo bem. Só que o que é um vírus, né? Como que a gente define um vírus? Como que os vírus eles são organizados? Então os vírus eles são organismos acelulares. Eles são organismos que não são formados por células, tá? Então são acelulares, não são formados por células. Eles são definidos também como parasitas intercelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Intercelular remete ao interior de uma célula. E quando nós falamos que é obrigatório, significa que o vírus ele necessariamente precisa de uma célula para que ele possa parasitar. Ele precisa estar dentro de uma célula para realizar as suas atividades, certo? Para realizar o seu processo de replicação, né? Para ele conseguir se dividir, ele precisa estar dentro de uma célula. Então, ele é um parasita intercelular obrigatório. E as células que ele pode parasitar pode ser bactérias, né? Pode ser uma célula animal ou pode ser também uma célula vegetal. No caso, o que interessa para a gente hoje é a célula animal, já que nós estamos tratando de uma pandemia, né, que atinge o ser humano. Bom, todos os vírus, né, eles vão possuir como material genético DNA ou RNA. Eles nunca vão possuir as duas estruturas dentro de um mesmo vírus. Então, ou o vírus é formado por DNA, ou ele possui como genoma RNA, certo? Como que é a estrutura viral? A gente usa a representação de um bacteriofago, que é esse vírus que nós estamos visualizando aqui no cantinho. O bacteriofagos, ele é um vírus que parasita bactérias. Utilizamos ele como exemplo, né? É claro que os vírus eles vão ter formatos variados. O coronavírus, como vocês já perceberam, ele tem um formato arredondado, a gente vai ver mais à frente como é, mas aqui é a estrutura geral só para a gente entender, tá? Então, se esse vírus ele é acelular, como ele é formado? Como é a estrutura desse vírus? Então, esse vírus ele é formado, então, por uma membrana proteica, que nós chamamos de capsídio, tá? Essa membrana proteica, ela envolve o material genético, tá? Que pode ser DNA ou RNA desse vírus. Então, tem o material genético no centro e você tem em volta uma capa de proteína, uma cápsula, né? Que nós chamamos de capsídio, que está envolvendo e guardando esse material genético. Em alguns casos, a gente vai encontrar também um envelope, tá? Que é uma camada externa ao capsídio, formado por glicoproteínas, que vai estar envolvendo ainda mais, protegendo ainda mais esse material genético. Bom, agora que nós já entendemos a estrutura geral dos vírus, né? Vamos entender onde esse vírus ele surgiu. O Covid-19 ele foi declarado no dia 31 de dezembro do ano passado, né, 2019, no mercado de frutos do mar da província de Wuhan. O que acontece? Essa região aqui é uma região onde o comércio ele é muito extenso, né, em toda a China. Então, é uma região extremamente importante se referindo a comércio, né, quando nós falamos de comércio. O que acontece? Logo que surgiu os primeiros casos nessa região, eles se espalharam muito rapidamente, né, por toda a China. Quando eles se espalharam, começaram a se espalhar, eles denominaram isso de epidemia. Quando começou a se espalhar para outros países, né, numa escala global, que é o que nós estamos vivendo hoje, então foi denominado de pandemia, certo? A gente já viu também como é a estrutura geral de um vírus, como ele é formado. Agora vamos entender a taxonomia só do coronavírus, que é o que nos interessa nessa aula. Bom, o coronavírus ele pertence a um gênero da família Coronaviridae. Aqui o nome, família Coronaviridae. Então, o coronavírus ele não é um vírus só. Ele pertence a uma família onde tem vários vírus, tá? Então, o Covid-19 é um dos vírus pertencentes a essa família, mas existem outros vírus. São vírus envelopados com um genoma de RNA simples, então, eu falei agora há pouco que os vírus eles são formados por DNA ou por RNA. No caso dos coronavírus, eles são formados por RNA simples, tá? Com cadeia positiva. Aqui, cadeia positiva.
Isso significa que o genoma, ele possui a mesma orientação do RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele vai ser igual ao RNA específico desse vírus, o RNA principal desse vírus. Somente em meados de 1960 é que essa família, né, ela foi declarada como um problema para os seres humanos. Começaram a surgir os primeiros casos de infecções, né, em seres humanos, causando problemas. Mas ela é conhecida desde 1912, né, por causar doenças em animais. Bom, vamos dar um zoom aqui para a gente entender um pouquinho o porquê desse nome, Covid-19, tá? Esse co, ele vem de corona, que se refere à família que esse vírus pertence, certo? Esse vi, ele vem de vírus, e esse d, de disease, que significa doença em inglês. O 19, ele se refere ao ano, né, de 2019, que foi o ano em que surgiram os primeiros casos. É interessante a gente observar também que o nome coronavírus, esse nome corona, né, significa coroa e veio do latim. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse vírus ele é formado por RNA simples, como a gente já viu. Esse RNA simples está aqui dentro, né? Dentro desse vírus. Esse vírus ele tem um formato arredondado, certo? Então ele tem um envelope protegendo esse material genético. E esse envelope, ele forma projeções, nós chamamos de espículas, tá? Em forma de coroa. Então, tá vendo aqui em vermelhinho que eu estou circulando para vocês? Essas estruturas têm forma de coroa. Então, o vírus em si, ele é arredondado, ele não tem forma de coroa. Na verdade, o nome, né, que se refere à coroa, está falando dessas espículas, que são projeções do envelope glicoproteico que forma esse vírus. Para a gente entender um pouco mais sobre a família dos coronavírus, a gente tem que entender que nem todos os coronavírus eles causam infecções de alta gravidade. Nós temos aqueles que causam infecções de baixa gravidade, que são os que surgiram primeiro, né? São vírus que causavam algo semelhante à gripe comum. Quando nós tratamos de infecções de alta gravidade, que é essas que eu coloquei para vocês aqui, nós temos o SARS-CoV-1, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que aconteceu na China também de 2002 a 2003. Ela teve 8.096 casos em 9 países, 774 mortes. Então, a taxa de letalidade do SARS chegou a 9,5%. Nós temos também o MERS, tá? Que é esse do centro aqui. O MERS, ele aconteceu em 2012, tá? É a doença respiratória no Oriente Médio, e ele teve 2.494 casos em 27 países e 858 mortes. Então, a letalidade dele é um pouco mais alta que a do SARS, chegando a 34%. Então, existem muitas variações dentro da família. E a variação que nos interessa hoje é essa variação do SARS-CoV-2, que é o que deu origem ao Covid-19. A gente vai entender um pouco mais sobre ele. Para a gente entender como que o genoma, né, como que o Covid-19 ele nós precisamos lembrar que ele é formado então por RNA, esse é o seu material genético. Nós precisamos lembrar o que é um RNA, certo? O RNA ele é um ácido nucleico e ele é formado por polímeros de nucleotídeos. O que são polímeros de nucleotídeos? Significa que eles são formados pela união de vários nucleotídeos, certo? Eu coloquei para vocês aqui a estrutura de um nucleotídeo, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é um nucleotídeo. Esse nucleotídeo ele é formado por um grupo fosfato, tá? Um grupo fosfato. Ele é formado por uma pentose, que é um açúcar, e ele é formado por uma base nitrogenada. O que acontece? No caso do RNA, nós temos como formando a pentose, esse açúcar, nós temos uma ribose, certo? E formando as bases nitrogenadas, a gente vai ter a adenina, nós vamos ter a citosina, nós vamos ter a guanina e também a uracila. Então, imagine que você tem um nucleotídeo e você tem vários nucleotídeos unidos uns aos outros, formando uma fita de RNA. Nesse esquema, a gente consegue visualizar melhor
Aqui eu tenho um grupo fosfato, uma ribose, né? E uma base nitrogenada. E aí segue a sequência, né? Se você segue, você consegue visualizar. Mais um fosfato, mais uma pentose, mais uma base nitrogenada. E é a união deles que vai formar a composição do RNA. Nós podemos observar aqui nessa estrutura como as bases nitrogenadas elas estão sendo organizadas. Primeiramente, essa fita de RNA, ela sofre uma torção, como vocês podem visualizar, né? E as bases nitrogenadas, elas estão organizadas em uma sequência, que vai ser única para cada tipo de vírus, tá? Ela vai ser única. O que acontece? A leitura dessa informação genética, ela é feita de 3 em 3. E nós vamos chamar, né, essa leitura, essas três bases de códon. Por isso que tem aqui códon 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Porque a leitura da informação está sendo feita de 3 em 3 bases, tá? Então, nós conseguimos visualizar muito bem aqui essa sequência de bases. Aqui é só um exemplo, é claro que a gente não sabe a sequência exata de bases que forma o Covid-19. Outra coisa que eu quero ressaltar com vocês é essa informação aqui. 75 a 80% do genoma do Covid-19 é idêntico ao do SARS-CoV-1. Então, o que difere o SARS-CoV-1, que foi também uma epidemia que aconteceu na China, né, de 2002 a 2003, é 20% a 25% de diferença. É muita coisa, é muita diferença, tá? A gente vai entender por que existem essas diferenças. Nós precisamos entender agora por que a família, né, dos coronavírus, eles variam tanto os seus nomes. Tem o SARS-CoV-1, tem o MERS, tem o SARS-CoV-2, que deu origem ao Covid-19. Por que isso acontece? Por que existem essas variações no nome? Justamente porque existe uma variação na estrutura. Então, se muda a estrutura, se nós mudamos essa sequência que vocês estão visualizando aqui, ó, você muda esse indivíduo, você está mudando o genoma desse indivíduo. Então, você também está mudando a ação, né, desse indivíduo no organismo e ele vai receber nomes diferenciados. Então, aqui nós temos os nomes, o SARS-CoV-1, o MERS e o SARS-CoV-2, tá? Que são vírus dentro da mesma família que causam infecções mais graves, né? A gente viu que tem aqueles que causam infecções leves. A ação no nome, então, é decorrente das mutações genéticas, da mudança na sequência genômica dos vírus pertencentes a essa família. O que isso significa? Que se você possui uma sequência de bases, né, uma sequência de bases nitrogenadas que forma esse vírus, se você tem alguma mudança nessa sequência, essa mudança ela pode ser de troca. No caso desse exemplo, a gente está trocando a guanina por uma adenina, certo? Então, nós fizemos uma substituição de base. Quando isso acontece, você muda toda essa sequência. Essa sequência ela se torna uma sequência mutante. Existem outros tipos de mutações. Existem mutações por adição, então você pode estar adicionando aqui outra citosina, né? E aí você está alterando novamente. Pode ser também por deleção, então a gente pode estar deletando essa citosina aqui no final da cadeia e também a gente vai ter uma mutação. Então, qualquer mudança que acontece no genoma, tá? Nessa sequência de bases aqui, você tem uma sequência mutante, você tem um novo organismo. Outra coisa que a gente deve imaginar é que essas mutações, elas podem ser muito diversas. No caso dos coronavírus, a origem deles, né? A origem do SARS, a origem do MERS, eles foram em animais silvestres e em contato com o ser humano houve esse contágio, certo? Então, a gente tem que entender que o metabolismo desses animais, né, a alimentação desses animais, o lugar onde eles vivem é diferente. Então, tem toda uma mudança, toda uma alteração, né, nesse genoma viral. Na nossa próxima aula, a gente vai entender como que ocorre o contágio, né, como que o vírus ele invade a célula, quais são as formas de prevenção. Então, a gente vai entender um pouco mais como o vírus age no nosso organismo.
A aula de hoje foi para a gente entender como que é a estrutura viral, né? Por que que ele recebe vários nomes, por que que o nome dele é Covid-19, né? Onde surgiu, por que que foi declarado uma pandemia, né? Então, eu acho que isso ficou bem claro para vocês.